Olá, pessoal. Dando continuidade então às nossas videoaulas, agora a gente vai continuar a nossa trilha pedagógica pelo capítulo 5 do livro. Quem tiver com o livro em mãos pode continuar acompanhando comigo. Nós vamos falar sobre indicadores da população brasileira. Vamos começar? Então, aula online, sétimo ano, turmas 7BA, BD e BE. A gente começa analisando um mapa de distribuição da população do Brasil. Analisando esse mapa aqui, o que você consegue enxergar de mais escuro? A gente tem uma legenda que mostra habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais claro, menor a concentração da população. Então, se tiver mais escuro assim, significa que eu tenho mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A região que vai ter a maior concentração populacional está na região litorânea do Brasil, na região sudeste, na região sul e um pouco na região nordeste. Também vai caminhando a população aqui para a região centro-oeste. Quais são os fatores para essa distribuição populacional? A gente pode atribuir então a questão da colonização do Brasil acontecer primeiro aqui na região litorânea, consequentemente as primeiras atividades econômicas também serão aqui na região litorânea. A industrialização, a mineração, a extração, né, das drogas do sertão. Depois a gente vai falar, né, sobre a atividade industrial da região litorânea do Nordeste, o turismo. São vários fatores, mas o que a gente precisa entender é que sim, atividades econômicas que vão realmente ser o diferencial para essa concentração populacional. Bem, essa foto aqui você tem no livro Crescimento da População Brasileira. Então a gente tem aqui milhões de habitantes, né, até 300 milhões, e aqui eu tenho uma linha do tempo que começa em 1872 e vai até 2020. Então, o que a gente vai percebendo? Em 1872, a população brasileira era 9,9 milhões. Em 1950, chegou a 51 milhões de habitantes. Em 2010, o censo ele computou 190 milhões de habitantes. E hoje, acredita-se que a população do Brasil já chega a 219 milhões de habitantes. Claro que isso aqui eu estou falando que é estipulado porque não aconteceu o censo 2020. Lembra que o IBGE ele faz o censo de 10 em 10 anos? O último censo, então, foi em 2010, computou 190 milhões. Com certeza, hoje nós somos mais de 190 milhões de habitantes. Bem, o censo do IBGE para 2020 foi adiado para 2021 devido à pandemia. O isolamento social, então, fez com que nós não realizássemos o censo este ano. Bem, isso aqui é bem importante, é a chave da aula de hoje. Quais são os indicadores, então, para a gente poder entender essa questão de crescimento populacional? Eu vou falar de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Essas duas palavras elas são sinônimos. Quanto que a população ela vem crescendo ao longo do tempo? Para isso eu preciso entender dois fatores. O primeiro é taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, né? Natalidade, a palavra vem de natal mesmo, é nascimento. Taxa de mortalidade, ou seja, número de pessoas, né, que morrem no final da vida. Então, isso aqui vai dar uma conta para a gente poder entender o que seria crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, a gente vai trabalhar com siglas para ficar mais fácil. CN para crescimento natural, TN para taxa de natalidade e TM para taxa de mortalidade. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, o crescimento natural é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Se eu fizer essa razão aqui, eu entendo como é que está o ritmo de crescimento da população. Tá claro? Vamos exemplificar melhor. O índice de nascimento no Brasil aumentou ou diminuiu? Se eu perguntar para você, hoje, a população do Brasil, número de nascimentos é maior ou menor do que 50 anos atrás?
você parar para pensar, os seus avós, os seus bisavós, antes, tinham quantos filhos? Os seus avós tiveram quantos filhos? Os seus pais tiveram quantos filhos? Você tem um irmão ou é filho único? A gente percebe que estamos diminuindo o número de filhos. Isso por quê? A taxa de natalidade, então, ela vem diminuindo. Olha essa notícia que eu peguei, então, no G1. Levantamento aponta que brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. Em 10 anos, a queda do número de filhos por família chegou a 10,7% no Brasil. A redução foi ainda maior entre a população mais pobre, 15,7%. A gente vai ter vários fatores que vão determinar aí essa queda de natalidade. Um dos principais é essa animação aqui. A mulher inserida no mercado de trabalho. Vamos pensar. Fatores que geraram a queda de natalidade. Mulheres ingressando no mercado de trabalho. Se a mulher hoje, né, não é só dona de casa, ela também trabalha fora, ela não tem tempo mais para ter 10, 12 filhos, coisa que acontecia lá no início do século XX. Até porque filho era considerado mão de obra, principalmente na agricultura. Se você era dono de uma fazenda, você era agricultor, você precisava de mão de obra para plantar. Então, se eu tivesse muitos filhos, isso seria direcionado para a mão de obra da minha fazenda. Hoje, a maior parte da população brasileira trabalha nas áreas urbanas. Então, não tem mais esse tipo de pensamento, além da mulher também não ficar só em casa. Então, ela trabalha fora, ela não tem tempo para ter muitos filhos e cuidar de muitos filhos. A urbanização, como eu falei, ela gera um maior custo na qualidade de vida. Então, ter muitos filhos hoje também significa mais gastos. Acesso à informação. Hoje as mulheres, então, elas têm acesso e têm informação de como usar métodos anticonceptivos. Aí eu estou falando de pílula, DIU e outros métodos que ela vai ter através do seu médico. Aumento no número de esterilização masculina, né? Isso é algo que também a medicina trouxe como opção para os homens também passarem por um método para evitar ter filhos. Então, no Brasil hoje a gente pode dizer que está ocorrendo uma queda na taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade? Olha, eu trouxe uma outra notícia também do G1. Expectativa de vida dos brasileiros aumentou, disse o IBGE. O que é IBGE mesmo, pessoal? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa de vida cresceu 3 meses e 11 dias de 2016 para 2017, chegando a 72 anos e 5 meses para homens e 79 e 4 meses para mulheres. Mas junto com a boa notícia, vem os desafios com a saúde e a aposentadoria. Esse fator de aposentadoria eu vou falar numa outra aula, quando eu vou falar de pirâmide etária. Mas a gente pode afirmar que quais são os motivos que geraram, então, uma queda na taxa de mortalidade ou um aumento na expectativa de vida. Então a gente pode falar de acesso à informação, de melhora na saúde nacional, de acesso a medicamentos extremamente modernos que vai fazer com que as pessoas vivam mais e com melhor qualidade de vida. Aqui nessa notícia a gente viu que existe um fenômeno que as mulheres vivem bem mais do que os homens, né? Isso é um fenômeno de comportamento social. Então, voltando ao cálculo importante. CN, o que é mesmo? Crescimento natural é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, vamos para um gráfico extremamente importante. Crescimento vegetativo de 1960 a 2020. Lembrando, crescimento vegetativo é sinônimo de crescimento natural. Então, vamos lá. Eu tenho um gráfico que vai de 1950 até 2020. Aqui eu tenho o crescimento vegetativo. Aqui eu tenho uma curva de taxa de mortalidade. E aqui eu tenho uma curva de taxa de natalidade. O que a gente vai percebendo? Ao longo das décadas, a taxa de mortalidade ela caiu. Em 1950
era uma taxa de 20.000%, hoje caiu para 8.000%. Natalidade, eu tinha 44%, aí ele cai hoje para 15%. Então, o que a gente conclui ao longo das datas? Que tanto a taxa de mortalidade caiu ao longo das décadas, como também o número de nascimentos caiu ao longo das décadas. Isso eu posso dizer então que a população brasileira diminuiu? Aí vem o X da questão. Não. O que caiu foi o ritmo de crescimento. Ritmo de crescimento é diferente de diminuição da população. Eu não posso afirmar que a população do Brasil diminuiu. A população do Brasil ela vem aumentando, porém no ritmo mais lento. Por quê? Nós estamos tendo menos filhos. Então a população do Brasil ela vem crescendo no ritmo menor, mas vem crescendo. Ou seja, a população do Brasil ela continua aumentando no ritmo mais lento. Tá ok? Bem, a partir dessa videoaula, então, a gente vai fazer uma atividade de análise de gráfico, igual a esse que eu ensinei para vocês aqui na videoaula. Essa atividade ela vai estar disponível lá em arquivos, tem um documento com o link do gráfico e com a atividade para ser feita, ok? Então, nós terminamos essa videoaula aqui. Até mais!